Estamos no mês de março e é o mês das mulheres, né? 8 de março, uma data tão importante. E uma das pautas que eu acho que é muito importante da gente olhar é para o nosso corpo feminino. E como nós tratamos o nosso corpo, na nossa feminilidade. E hoje estou aqui com a Karine de Oliveira, que é nutricionista, e ela tem um olhar muito, muito lindo para o ser humano e principalmente para a mulher, que olha corpo, mente e alma. Então, estou muito feliz de estar com a Karine aqui. Gratíssima. Karine. Muito grata pelo convite. Karine, conta pra gente. Nutrição é só comer? É só o que entra pela boca? É só o que a gente come que é importante? É muito interessante a gente trazer alguns conceitos. Eu gosto, na minha área, assim, de dividir, de explicar. Então, o que é nutrição, o que é alimentação e o que é comida. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente fala em nutrição, a gente pensa logo em comida. Mas como eu trabalho e a linha que eu fui ao longo desses 14 anos moldando é olhar o ser humano como um todo. Então ele tem o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e também a alma. Então eu preciso olhar para tudo isso. Então isso, o nutrir, ele vai além do comer. O alimentar é com o que você vem se alimentando, não só o corpo físico, mas que alimento você vem trazendo para a sua mente, que alimento você vem trazendo para a sua alma e que alimento você vem trazendo para as suas emoções. Isso envolve tudo que você entra em acesso porque você está se alimentando. E o comer, a comida, é um outro fator. Então, olhar todos esses pontos e trazer essa diferença do que é nutrição, o que é alimento e o que é comida. E Karine, a gente começa por qual? Primeiro a gente olha, dá uma ordem aqui para a gente saber por onde começar. Primeiro ponto que eu gosto muito de olhar é a parte energética de tudo. Claro, o alimento ele também tem o seu ponto energético, que nós vamos entrar em contato com isso, explicar a questão do alimento. Quanto mais próximo do seu natural, mais energia vital, mais quantidade energética ele terá para nutrir o teu corpo. Mas a gente tem outros pontos também. Então, o comer, ele vem numa segunda fase, ou até mesmo numa terceira, porque muitas vezes eu como por ansiedade. Então, é um corpo emocional ou um corpo mental, eu estou com uma aceleração mental, ou eu tive uma desilusão amorosa, ou eu tive uma desilusão no meu emprego, que aquilo gerou uma ansiedade ou gerou algum desconforto e eu vou descontar no alimento, na comida, certo? Então, assim, a comida vem num terceiro, como se fosse numa terceira via, tá? Então, a primeira via, eu sempre trago essa questão de quais são os livros que você anda lendo? Quais são os tipos de música que você anda acessando? Quais os tipos de conversa que você anda tendo? Quantidade de energia solar que você capta ao longo do seu dia. Porque existem outras formas de nutrir o nosso corpo. O sol é uma forma de nutrir. A terra é uma forma de nutrir. O ar é uma forma de nutrir. Então, eu observo muito nos meus pacientes, eu utilizo um aparelho de análise quântica, onde eu vejo um processo de atividade pulmonar deficiente. O que é isso? O pulmão ele é como se fosse qualquer outro órgão. Você precisa exercitar o pulmão para que ele fortaleça. Como você vai exercitar um pulmão? Respirando. Agora, a gente só sabe que nós respiramos porque estamos vivos. A gente não para prestar atenção na nossa respiração. E ela é uma forma de alimentação, ela é uma forma de nutrição. Então, o ar, o sol, a terra. Então, o alimento, ele vem numa terceira via, porque é só quando você tem a necessidade, e não porque eu tenho que me alimentar de tantas em tantas horas, né? E cada corpo é um corpo, cada corpo vai pedir um ritmo alimentar ou até mesmo diferentes tipos e grupos alimentares. Karine, você falou sobre corpo e aproveitando que a gente está aqui no mês das mulheres, falando para as mulheres,
e para os homens também, mas especialmente, o corpo feminino sempre foi um tabu, né? Tem que ser muito magro, não pode ser gordo. Eu, por exemplo, já vivi muito isso, né? Porque eu sempre fui gorda. E, nossa, não pode. Ai, se você é assim, ninguém olha para você. Como isso encaixa na nutrição e o que você pode trazer de elementos para a gente olhar com isso com mais amorosidade até? Se a gente for olhar assim na nutrição como um todo, a gente vai ter várias linhas da nutrição. Vamos ter a nutrição estética, que aí é mais voltada para o corpo, mais voltada para o rejuvenescimento e tudo mais. Não que eu seja contra, que eu não sou contra, eu trabalho muito com isso, mas no intuito de ser saudável, né? Não no intuito de você ter um corpo que hoje é o perfil da mulher, né? Que eu percebo assim um pouco esse perfil da mulher, dela buscar um corpo mais sarado, mais musculoso, né? Nesse sentido. Mas ela esquece de olhar um outro lado. Vou dar uma explicação para vocês. Uma mulher que ela vai buscar um corpo cada vez mais musculoso, ela precisa consumir uma quantidade muito grande de proteínas, certo? A proteína, ela libera bastante adrenalina, noradrenalina. São hormônios de ação, são hormônios, né, de instintivos, são hormônios de ataque. Já os carboidratos, eles vêm trazendo saciedade, eles vêm trazendo aconchego, então eles vêm trazendo aquele calor, assim, o abraço de mãe. Então as mulheres, elas estão saindo um pouco dessa questão do acolhimento, do abraço de mãe, da feminilidade, que não tem nada a ver com o feminismo, da feminilidade, e entrando nesse outro ponto, que é um ponto mais... Olha, eu vou usar uma palavra, mas que não é bem isso, mas é no ponto mais de ação, de atividade, de grosserias, digamos assim. Mas que não é que elas se tornam mais grossas ou nada disso, mas é no sentido do estereótipo de corpo, né? Então a gente sai daqueles padrões, como você mencionou, do padrão da mulher magra, depois a mulher que tinha que ter o quadril definido e cintura fina, e agora um corpo musculoso. Mas sempre as mulheres se encaixando em caixas. Para quê? Né? Onde a gente tem que olhar, nós como mulheres, nos aceitar e não entrar em um padrão, porque nós mesmas colocamos esse padrão. E aí a gente bate nessa tecla do feminismo, mas na verdade nós estamos sendo escravas de um padrão, né? Porque até mesmo essa imposição de um feminismo, ela é um padrão. Então eu preciso me encaixar nisso onde é ditado regras. E a gente esquece do que é saudável, porque eu observo muitas mulheres nessa questão da estética facial, estética física, mas esquece do interno, de olhar o interno. Então você vai observar os órgãos, a gente vai ter uma sobrecarga renal, nós vamos ter uma intoxicação de fígado e tudo mais, que não tem essa necessidade. Então, antes de olharmos tanto o corpo, vamos olhar o corpo interno, os órgãos, né? O quanto aquela mulher consegue relaxar, mas ela não tem o carboidrato, ela está se privando do carboidrato, né? E aí, menos serotonina, menos esse aconchego ela vai tendo, então ela se torna uma mulher mais reativa. Dura, entendeu? Em vez de ser aquela mulher que acolhe, aquela mulher que, mas o acolhimento passou a ter uma coisa de, é muito, tá com muita frescura, né? Assim, ou, a mulher tá muito mimimi, exato. E não é da mulher, porque a mulher, ela acolhe, né? Então, o quanto nós estamos também nos distanciando disso. E a nutrição, a alimentação tem tudo a ver com isso. O alimento que você consome. Como eu expliquei, se você coloca uma quantidade muito grande de proteína no teu corpo, você vai liberar certos hormônios.
E aí depois você fica sem uma quantidade de carboidrato. E a gordurofobia? Ninguém quer consumir óleos, gorduras. Mas eu preciso, porque produção hormonal, ela advém de óleos que você consome. Tá? De gorduras boas que você consome. E aí você vê uma quantidade de pessoas que nada. Às vezes eu coloco castanha. Mas é muito calórico. Mas e a gordura que aquilo vai trazer para o teu corpo? Aí nós vemos uma quantidade de mulheres entrando em menopausa cada vez mais cedo, né? 40 anos, 39 anos, hoje a ciência já fala, a partir dos 35 anos a mulher já entra numa pré-menopausa, baixa os hormônios, e aí é diagnosticado como uma depressão. E aí você entra nos medicamentos antidepressivos e na verdade não, é uma falta de gordura. O cérebro é 95% de óleo. Como que você não vai consumir gordura? Né? Então você tem um déficit mental, uma perda de memória, uma queda de hormônio, produção hormonal no corpo, e aí a mulher fica à mercê daquilo. Né? Fora todos os tratamentos estéticos que ela se submete, e agulhas, e isso, e aquilo. Invasivos, muitas vezes, né? Com sequelas para o corpo, porque toda intervenção que você coloca no corpo, seja uma agulha, seja uma microcirurgia, seja qualquer coisa, é um trauma. É um trauma que você gera naquele corpo. É uma infecção. Exatamente. E você abre espaço para tudo isso. Você abre espaço para uma queda de sistema imunológico, você abre espaço para uma invasão de algum patógeno, porque você está exposta a tudo isso, né? Então, a que preço? A que preço para você manter um padrão de beleza que é imposto, você está disponível para entrar naquilo? Ou nós vamos assumir o nosso corpo, o nosso ser como nós somos e realmente ver a beleza, né? Porque nós somos belos como somos. E aí ter esse cuidado, esse amor, né? Esse olhar amoroso para tudo isso. Porque acho que é mais uma questão da mulher mesmo se preocupar com isso do que realmente, eu preciso. Geralmente as mulheres fazem isso para agradar ou o homem, ou muitas vezes para competir com uma própria mulher, entendeu? E a gente sair desse processo das competições mesmo. Porque até mesmo esse movimento da mulher querer, né, ficar grande, né, e ganhar músculo, é uma competição com o masculino, né? Então, a gente vê, estamos aqui para uns apoiar os outros, trazendo saúde e qualidade de vida, ou nós vamos continuar competindo e pagando o preço por isso? Karine, adorei tudo isso, acho que é bem por aí, a gente tem que olhar para a gente como um ser único. Eu posso dizer isso e falo isso para as gordas, assume, é tranquilo, você pode ser muito feliz quando você gosta do seu corpo. Meus exames estão bons, a Karine já me falou, estou muito feliz. E então eu pergunto para você, um conselho que você daria para as pessoas, para as mulheres principalmente, de um caminho do meio? Então, o caminho do meio é sempre a gente trazer essa questão do como eu estou como um todo, né? Qual é o sacrifício que eu estou tendo que fazer ou o preço que eu estou tendo que pagar para entrar em algum padrão, como nós dissemos. Então, o caminho do meio é a gente, primeiro, traçar o tratamento ou uma busca que ela é individual. O mesmo que eu vou indicar para você, Cláudia, não é o mesmo para mim, não é o mesmo para outra paciente, é completamente diferente, porque eu tenho que ver toda a história daquele paciente. Primeira coisa, padrões alimentares da família. Não adianta eu entrar com um alimento que não é um alimento padrão da família ou que teve algum problema, que a família não consome. A gente vai entrar nisso também. Então, eu também preciso desse olhar. Qual é o padrão alimentar que ela vem trazendo? Quais são as respostas que o corpo dela traz? E até mesmo emocional. Tá? Vou contar um caso para vocês. Eu tinha uma paciente que todos os dias ela falava para mim, eu preciso do meu leite
com achocolatado para eu dormir, porque se eu não tomo o meu leite com achocolatado, eu não durmo. E aí ela precisava tirar o leite porque o quadro dela era um quadro inflamatório por conta do leite. Eu fiz os exames e foi tudo de acordo com ela. Aí eu fui buscar o porquê. E ela trouxe que fazia muito tempo que ela já não morava com a mãe e ela sentia a falta da mãe. E o leite com o achocolatado trazia para ela o amor da mãe, o cuidado da mãe, porque a mãe levava o leite com o chocolatado para ela quando ela ia dormir. Então, como que eu vou mexer nisso se eu vou trabalhar, eu vou piorar um quadro emocional dela? Eu vou fazer com que ela desconte em mais comida. E não é esse o caso. Então, a gente entra com as opções. Vamos entrar com um leite de vegetal, tá? Que no caso dela era necessário, e o chocolate 70%, 80%. Ótimo. Deu certo. Então, o caminho do meio é sempre olhar o que é adequado para cada pessoa. Então, às vezes eu tenho uma paciente que ela tá, assim, fazendo de tudo, consumindo altas cargas de proteína e malhando, só que o corpo dela não foi feito para isso. Ela está gerando um processo inflamatório. Porque todas as vezes que eu vou fazer uma atividade física de alto impacto ou de médio impacto, eu gero uma inflamação. Isso é básico. Tá? Então eu gero uma inflamação, só que o corpo dela não estava conseguindo se recuperar daquele processo de inflamação porque a atividade física era de alto impacto. Tá? Então assim, o corpo dela não estava preparado para aquilo e ela se forçando, aí você tem rompimento de músculo, você tem alguns outros pontos que o corpo não dá conta. Então, tentar mostrar para a pessoa, né, que ali não é o caminho. Então você vai ter que entrar num ritmo em que o seu corpo está pronto para aquilo. Pode ser que ali na frente ela consiga uma atividade física mais intensa, mas agora não é o momento, né? E com isso alimentar ela de outras formas. Então alimentar com boas leituras, alimentar com bons vídeos ou que ela acesse outras coisas para ir nutrindo e alimentando ela de outras formas e tirando um pouco esse padrão que ela quer entrar. Então, o caminho do meio é sempre aquilo, o que o meu corpo aceita e o que o meu corpo não aceita. E esse olhar, ele é individual. E nós temos que ter todo esse cuidado e esse amor e esse carinho em olhar para o nosso corpo, né? Porque muitas vezes eu quero um padrão que o meu corpo não vai entrar. Aí eu vou partir para cirurgias, eu vou partir para outros processos, onde eu vou trazer cada vez mais dor. E aí eu vou ter que suprir essa dor como? Antidepressivos, ansiolíticos, ou vícios em álcool, ou alguma coisa assim, porque eu tô precisando descarregar em algo. Então, o caminho do meio é sempre o olhar individual e respeitar o corpo. Que eu acho que o respeito, primeiro, tem que começar conosco mesmo. Eu não vou ter respeito com o próximo se eu não respeito o meu próprio corpo. O meu corpo está pedindo, faça isso, e eu não faço. O meu corpo está pedindo, para um pouco, estica suas pernas e leia um bom livro. Mas eu não, porque eu tenho que correr, eu tenho que dar conta dessa agenda, daquela agenda e da outra agenda. Então, hoje a mulher, ela é multitarefas, né? Ela é multitarefas, mas porque nós próprias colocamos todas essas responsabilidades em nós, né? Nós assumimos muitas coisas. Acho que chegou o momento da mulher parar e observar. Deixa eu abrir mão um pouco. Deixa eu deixar o masculino fazer um pouco por mim. Eu não preciso ser a Mulher Maravilha. Karen, amei. Muito obrigada. E é o que eu sempre falo, a gente no final, a gente tem que olhar pra gente com verdade. Assumirmos quem somos com amor. E essa amorosidade transforma tudo. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. E se você gostou desse bate-papo, compartilha com seus amigos. Segue a gente aqui no canal do YouTube. Aperta aqui o sininho. Segue a gente nas redes sociais. E temos o nosso site, que tem os nossos parceiros. E fica com a gente, manda perguntas. Fale o que você gostaria de conversar. Nós estamos aqui para
para conversar cada vez mais, estar mais próximos de cada um de vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo.